bird on a tree. Não é uma dicotomia, é apenas, né, para a gente ficar e reforçar que logística não é igual à cadeia de suprimentos. Na verdade, a cadeia de suprimentos contém a logística é uma parte, e elas têm lá suas definições. Isso aqui são das literaturas, tá, pessoal? E vocês vão ver que não é para decorar, não gosto de decorar, mas eu trouxe aqui as principais definições. Então, logística é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo de armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender a necessidade de cliente. E tem um órgão a nível mundial aí que se chama o Conselho de Gerenciamento Logístico, que já produziu isso lá em 1962. Mais recentemente, o Balu, peguei aqui esse livro que eu mostrei para vocês, ele já vai na cadeia de suprimentos com um conceito alinhado com isso, mas realmente mais abrangente. A cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades funcionais, funções várias, né, que tem algumas, transporte, estoques, que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal ou cadeia, aqueles elos de ligação que vão ligando todas aquelas partes interessadas ali no processo, né? Então, ao longo do canal, pelo qual matérias-primas, desde a forma mais básica, o minério de ferro lá vai se transformando, vai virar uma cadeira da morte. Tem um monte de fornecedores, um monte de transformações, até se agregar valor ao consumidor final, que é o cara poder sentar na cadeira da morte lá na praia dele. Né? Então, é isso que ele considera. Esse é o valor final, né, para o consumidor. O consumidor é que dá o valor de tudo, tá, pessoal? Se ele vê valor naquele canal, naquilo tudo que a cadeia de suprimentos gera, a cadeia se mantém viva. A hora que ele não vê mais valor, aquela cadeia começa a se desmontar. Claro, né, pessoal, se a gente for ver a missão tanto da logística da cadeia de suprimentos, é praticamente a mesma. Colocar os produtos e serviços certos, no lugar certo, no momento certo, nas condições desejadas, de modo a atender o consumidor e dando, ao mesmo tempo, a melhor contribuição possível para a empresa. Margem, aí eu estou falando margem. Né? Se não tem margem para a empresa, não tem valor agregado. Né? Sem essa margem, eu não consigo sustentar aquela cadeia e não consigo cumprir adequadamente essa missão, pelo menos não de forma sustentável. Está aqui, né, pessoal? Então, sempre entendam gestão da cadeia de suprimentos como um todo, que vai envolver aí algumas funções básicas, tipo planejamento e demanda de suprimentos, a função compras, vamos estudar. A função manufatura, a gente vai várias vezes falar nela, manufatura, produção, tá, pessoal, como um elemento, mas o pessoal da administração sabe, né, já estudou comigo isso em gestão de operações, ali que a gente trabalha mais a função manufatura, operações, aí, MRP, aquelas coisas todas. Está dentro da cadeia de suprimentos, faz parte, tá, mas é um capítulo à parte aqui, pelo menos no aprendizado da administração. A logística, que, como eu falei, faz parte, e o atendimento ao cliente, aí já envolve um pouco a área comercial e tudo, né, mas mais no sentido de entender também as necessidades dele e tudo mais. Então, cada vez mais, a logística se torna um diferencial competitivo. 70% das empresas europeias e americanas possuem profissionais de logística nos altos escalões. Tem mercado, pessoal. Claro, tem que procurar um pouco aí, agora que esse negócio de pandemia deu uma arrefecida, mas eu acho que a coisa tende a decolar e é um profissional muito procurado. Bom, pessoal, essas figuras aqui eu vou só mostrar o principal. Está aqui, a cadeia de suprimentos, fornecedor do fornecedor, firma local, que é a minha empresa, cliente, cliente, cliente. Está desenhado de um outro jeito. Mas só para vocês verem que exige uma série de interfaces com outras áreas. Eu vou interfacear com marketing, com vendas. Tudo bem, vendas não faz parte estritamente da logística, mas eu tenho que negociar eventualmente com eles. Previsões, planejamento, previsão de demanda, pessoal que estudou comigo em gestão de operações, compras, logística, sistemas de informações, finança, tem que ter dinheiro para fazer tudo isso, né? E serviço agregado ao cliente. Tudo isso para lá no final satisfazer o cliente e gerar lucratividade e vantagem competitiva para a minha empresa. Então, isso aqui é uma figura que representa um pouco dessa complexidade, né, de tudo que envolve a cadeia de suprimentos. Como eu falei, nós vamos estudar as principais partes disso aqui. De novo, a cadeia de abastecimento bem ampla. Aqui é peças para setor automobilístico. Tem todo um fluxo de fornecedores e terceiros para a fabricação de peças, estocagem, processo, montagem. Por exemplo, um motor, um virabrequim, sei lá, um material que vai dentro de um carro. É expedido, tá? Também tem um centro de distribuição, vai chegar lá no varejo, que é o vendedor de peças, vai chegar no distribuidor, que ele abastece
varejo normalmente, mas a empresa de manufatura pode também fornecer direto ao varejo, como eu falei antes, a Mor já está fazendo isso, o e-commerce viabilizou isso aí, tá? Fazer a ponte direta, né? Só que daí tem mais logística, é outra complexidade. Por exemplo, a Mor, para entregar o produto dele lá no Acre, então tu imagina, o consumidor do Acre entra lá no site da Mor e faz uma encomenda de uma cadeira, e ali vai ter que aparecer já quanto tempo leva, o preço, tudo mais. A Mor não sabia fazer isso. Teve que aprender a fazer, porque antes quem se preocupava com isso era o distribuidor ou o varejista de cadeira lá do supermercado, lá do Acre, que estava preocupado com isso aí, de entregar a cadeira para o consumidor final. Hoje não, hoje a própria Mor tem que se preocupar, e tem todo um esquema de embalagem, o e-commerce exige uma série de regrinhas, quem já trabalhou na área sabe, bem específicas para o produto não quebrar, porque vai ter vários translados, e eles tiveram que interagir com Correios, FedEx, essas agências aí que já são especialistas em logística mais fracionada, né, produtos em separado. Courier, isso, tem uma nomenclatura própria para isso. Perfeito. Enfim, pode interagir com a própria montadora, né? Vocês imaginam, a montadora tem que fornecer peças para a concessionária, vai logística, tem que fornecer peças de reposição para o consumidor, por exemplo, um recall. Não é assim, precisamos fazer um recall lá do cinto de segurança do carro tal. Tá, amanhã já bota lá um anúncio na TV e tudo. Não, cara, tem todo um planejamento para a gente garantir que os usuários vão poder ir nos pontos certos, vai ter gente competente para fazer a troca, enfim, eu vou ter informação de quem fez e quem não fez. É um planejamento bem complexo mesmo. E aqui estão várias atividades, como eu falei, as principais nós vamos estar trabalhando na disciplina, que fazem parte, são subdivisões, vamos dizer assim, da logística de distribuição, da própria logística de produção, né, logística interna, a empresa tem lá movimentação de materiais, tudo, tem que levar da empilhadeira de um lado para outro. O que eu mais vejo aí na Sumageira, quando eu vou a Mor, na Xalingo, é empilhadeira andando de um lado para outro, o cara tem que se cuidar para não ser atropelado. Então, também tem movimentação de materiais, né, e a logística de suprimentos. Então, essas atividades que estão citadas aqui, tá, pessoal, elas são exemplos, tá? Não quer dizer que são só essas, ou nem mesmo com essas terminologias. Eu estou exemplificando para começar a situar vocês de todos os conteúdos que fazem parte, então, da logística e da cadeia de abastecimento. Aqui, um outro formato daquela figura que eu coloquei para vocês, né? Esse aqui vem do Porter. Quem gosta de estudar estratégia, Michael Porter, vai ver lá nos livros dele essa figura aqui. Ele coloca aqui todas as atividades de apoio, infraestrutura, administração de recursos humanos, tem que ter uma dosezinha de gestão de pessoas para manter motorista motivado. Hoje, um dos maiores dramas que a gente tem aí em algumas empresas que eu atendo, principalmente no setor de transporte, é contratar motorista, principalmente para transportar lá para o centro do país. As distâncias são maiores, é quente, tem assaltos, o cara não quer. Aí tu chega, não vou te pagar bem, não vou, eu prefiro ficar aqui na minha cidadezinha, que é mais perto. Tudo. Então, assim, gestão de pessoas, como é que eu faço para achar gente, treinar, capacitar, formar novos motoristas, motivar pessoas a seguirem essa trajetória, né? Administração de recursos humanos. Desenvolvimento tecnológico, né? Com a questão da TI, falei da tecnologia, que é fundamental, a gente tem que ter, e as questões relacionadas à aquisição, compras, são chamados de setores de apoio. E aí tem toda a parte logística propriamente dita, logística de entrada, operações, logística de saída. E aí vai alimentar marketing e vendas, são clientes da logística normalmente, e os pós-venda, que também vai envolver logística. Observe, aqui está destacada a margem, sempre para lembrar que valor pressupõe margem, não é só pagar o custo, trocar o 6 por meia dúzia, que nem eu falei para vocês. O cliente tem que estar disposto a me dar um prêmio por tudo isso aqui, por toda a minha competência, né, em atividades de apoio e atividades primárias. A gente vai estar fomentando isso, aulas específicas sobre atividades primárias na logística, mas tem que sobrar margem. Aí entra custos logísticos, que a gente também vai estudar, como é que a gente apura isso, pelo menos o essencial, para poder equilibrar, então, e realmente ter certeza que a gente está agregando valor. A empresa vai nos cobrar isso, né, pessoal? A empresa vai nos cobrar margem. Mais um exemplo aqui das principais atividades de logística, tá? Transporte, movimentação de materiais, armazenagem, processamento de pedidos, gerenciamento de informações, bem típicas. Eu diria que aqui estão as principais, a meu juízo, mas dá para aumentar essa lista aí, né? Estou pegando vários autores aqui, que já é um outro autor. De novo, fábrica, abastecimento, clientes, lado da demanda, né, distribuição física, e lado do abastecimento, do suprimento. Um conceito mais de um outro autor que fala
em logística empresarial. E aí todas as funções, tudo que eu vou ter que fazer no lado de suprimentos, transporte, manutenção de estoque, processamento de pedidos, compras, embalagem, armazenamento. Pode ver que os nomes até são parecidos, por isso que, na minha visão, o conceito de logística encampando a operação principal, né, e os clientes de primeira camada e os fornecedores de primeira camada, os imediatos, para mim é o mais completo, né, porque eu vou ter que fazer manutenções de estoques de um lado e do outro, processamento de pedidos de um lado e do outro. Claro que muitas vezes eu vou compartilhar isso com os meus fornecedores e talvez até com os meus clientes ou distribuidores. Tem muita coisa compartilhada hoje em dia e que é facilitada justamente pela tecnologia da informação. A gente vai estar vendo exemplos disso ao longo do trabalho aqui, tá, pessoal? Então, só para mais uma ilustração. Então, esse é o escopo global aí do nosso curso. Tá, joguei um monte de informações, isso agora no primeiro momento ainda está meio nebuloso, mas gravem o principal, né, pessoal? Diferenças entre logística e cadeia de suprimentos, fornecedores e clientes de primeira camada, fornecedores de clientes de segunda camada ou de terceira, e aí vai indo, né, para a gente ampliar esse conceito de cadeia de suprimentos. As principais atividades são coisas que a gente vai estar o tempo todo falando. Hoje não precisa decorar nada, mas eu vou estar sempre, né, isso aqui é cliente de primeira camada, isso aqui é a função processamento de pedidos, isso aqui é transporte, tá? Então a gente vai estar citando essas nomenclaturas o tempo todo. Tá? Então é importante que vocês se familiarizem com isso, comecem a degustar isso aí no dia a dia de vocês, pelo menos enquanto durar o nosso aprendizado. Tentem enxergar isso nas atividades de vocês, na empresa que vocês trabalhem, tanto no lado da demanda, né, quanto no lado do fornecimento. Até teminha de casa que eu ia deixar aí, mais para vocês exercitar, seria pegar a empresa de vocês, ou uma empresa que vocês conhecem bem, e tentar montar a cadeia de suprimentos, né? Então, bota lá a empresa de vocês no meio, por exemplo, a minha empresa aqui é a Unisc. Olha só, vou pegar serviço. Quem é que está no lado aqui do abastecimento? Quem é fornecedor de primeira camada aqui da Unisc? Bom, a Unisc precisa de livros, vamos dizer, né? Tá? Hoje não é mais tanto, né? Mas sim, as editoras, toda hora a gente, professor, está sendo assediado por editores, os caras dão um livro de graça para a gente avaliar e começar a indicar para a biblioteca. Então, eles são nossos fornecedores de primeira camada, né? Uma editora é um fornecedor de primeira camada da Unisc. Quem é o cliente de primeira camada? O estudante. Consigo pensar aqui, em termos de Unisc, em segunda camada, quem seria o fornecedor da editora? Fabricante de papel, ele vai precisar, fabricante de embalagens, para armazenar os livros, enfim. Tá? Mas papel eles vão precisar, né? Quem faz livro vai precisar de papel. Então, a minha cadeia de suprimentos aqui da Unisc vai ter como fornecedor de segunda camada o fornecedor de papel. Estou falando do lado do abastecimento, do suprimento. Não, só tem cliente de primeira camada, no caso da Unisc, que são os estudantes. E terminou por aí. Não. Lá no final, eu entrego um estudante formado e entrego ele para o mercado de trabalho. Eu considero que os clientes dos meus clientes vão ser as empresas que vão contratar esses nossos estudantes. A gente quer que eles se empreguem ou empreendam, né, façam seu próprio negócio, mas serão outras empresas que vão sentir a qualidade dos nossos egressos. Então se a gente pensar, forçar um pouquinho a barra aí, dá para pensar em termos de cliente de segunda camada também. Então, pessoal, o tema de casa seria esse, vocês tentar pensar a empresa de vocês e tentar identificar aqui, pelo menos até a segunda camada, quem seriam os fornecedores e os fornecedores dos fornecedores, e quem seriam os clientes e os clientes dos clientes de vocês. Ok, pessoal? O que eu tinha para apresentar, o principal era isso aí, e até mais.